Drake e Kendrick Lamar alcançaram a fama mundial há muito tempo atrás, isso lá nos primeiros anos da década de 2010. Eles inclusive de lá pra cá já trabalharam juntos, aparecendo no segundo álbum de Drake e também no segundo álbum de Kendrick. Os primeiros sinais de problemas vieram em 2013, quando Kendrick fez menções a Drake e outros artistas em uma música do rapper Big Sean. Na época, Drake não rebateu, e ao longo do tempo se envolveu em outras confusões com outros rappers. Mas no ano de 2024 chegou o grande momento onde de fato, Kendrick Lamar e Drake colocaram a roupa suja pra lavar. No vídeo de hoje então vamos tentar explicar a cronologia das diss e ataques feitas de Drake para Kendrick e Kendrick para Drake. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo e se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as diss entre Kendrick Lamar e Drake, cara. Eu tô muito feliz com esse vídeo porque eu gosto de falar sobre o assunto e tem muita gente querendo saber sobre o assunto. É o vídeo perfeito. Tem gente querendo saber sobre, eu gosto de falar sobre, certo? E tinha dois caras que eu não escuto tanto, vou ser sincero. São dois caras que eu não escuto tanto. Eu sei que são grandes, obviamente, só se eu, estivesse morando embaixo de uma pedra, aí eu não ia saber que são grandes. Eu sei que são grandes, são gigantescos. Sempre, por exemplo, eu admirei o trabalho deles ali dentro do que é muito conhecido, né? Do que já é conhecido por todo mundo, até pelo seu tio, pela sua mãe e tudo mais. Mas da parte de acompanhar mesmo, de se envolver, são dois caras que eu não fui tão a fundo. Até o Kendrick eu conheci um pouco mais e tal, mas foi legal poder entender toda essa treta ali quando a gente tava montando o roteiro, estudando, porque a gente viu, inclusive, a capacidade de cada um. Isso elevou muito o nome de cada um pra mim, e eu acho que vai fazer o mesmo com vocês durante o vídeo. Hoje eu tô aqui com o Digo Black na câmera Steak, que já vai me dar a meta de likes. A meta de like pro vídeo de hoje eu quero 9.840 likes. Meta alta, hein? 9.840 likes. Então se quiserem que a gente faça mais vídeos sobre rap, né? Deixa bastante like. Eu sei que o pessoal do rap é muito unido. Eles realmente deixam os likes. Provavelmente vai bater 10, 15 mil likes aqui. Pode ver, normalmente eu desconfio, né? E hoje eu tô acreditando. Então vamos bater 10, vamos bater 15 mil aí pra dobrar essa meta do Digo Black. Bom, então a gente vai começar falando sobre uma música já. Basicamente é isso. A gente não vai ter muito tempo pra contextualizar ali. A gente vai fazendo isso ao longo das músicas. A gente vai começar falando da música First Person Shooter, que é uma música do Drake com J. Cole, que foi lançada no dia 31 de outubro de 2023, ou seja, ainda no ano passado. Nessa música, o J. Cole se refere a ele mesmo, o Drake e o Kendrick como o Big Three, que seria o top 3 do rap, atualmente pelo menos, né? Então seria o J. Cole, Drake e Kendrick. Vamos tentar explicar por que seria, quais seriam os argumentos, né? Hoje em dia é quase que unanimidade que o Kendrick é o cara que melhor escreve no rap. Pelo menos é uma opinião comum, certo? Em segundo, quem que seria o segundo cara que mais escreve? Aí já começa a ser mais competitividade. Tem gente que fala o 21 Savage, tem gente que fala, por exemplo, o J. Cole, tem gente que já vai puxar pra alguém mais antigo, um cara que curte o Pusha T, por exemplo. Então aqui já dá uma briga boa. Mas também, tipo, um pouco ali à frente dos outros, a gente tem o J. Cole. Então o J. Cole ele é o cara que fica depois do Kendrick dentro dessa categoria. E essa categoria dentro do rap é uma categoria muito importante, a gente sabe disso. Enquanto isso, a gente tem o Drake, que também é do rap, não dá pra negar, que já fez muito som pop, que já fez muita coisa fora da bolha do rap e que bateu muitos números. O cara basicamente bateu o recorde de todo mundo, do Michael Jackson, dos Beatles, de todo mundo. Então o cara é um cara gigantesco, independente de qual gênero musical ele esteja fazendo naquele momento. Com isso, ele se distanciou um pouco da cena do rap, porque ele ficou muito maior do que tudo, e tem uma parte do público que contesta então se ele poderia ser colocado como o maior rapper. Por isso então a gente teria o top 3, que seria a rivalidade entre Kendrick e J. Cole, porque tem gente que acredita que o J. Cole é o melhor, que é melhor que o Kendrick inclusive, e o Drake, que é o cara dos números, que é o cara que também apresentou muita música, mas que tá aqui principalmente por conta dos números. Bom, inclusive essa música aqui, a ideia era fazer um clipe com os três, cara, colocar todo mundo junto e esse cara meio que se exaltando e tal, e no clipe tem todo um investimento que deve ter custado tipo milhões e milhões de dólares para esse filme, boa parte do clipe é absurdo. Se vocês ainda não viram esse clipe, vai lá e veja o clipe. E em algumas partes do clipe a gente vê umas claras referências a pessoas que são muito foda. Por exemplo, tem uma foto que foi feita antes da Copa do Mundo de 2022, que tem o Messi e o Cristiano Ronaldo jogando xadrez em cima de uma maleta da Louis Vuitton, que era uma propaganda pra Louis Vuitton. Essa foto rodou o mundo, ela é uma das, fotos mais famosas recentemente, né? Eles recriaram então esse momento e tá jogando então o Drake com o J. Cole. Cara, olha só, os dois seriam então Cristiano Ronaldo e Messi. Cadê o Kendrick aqui? Da música ainda. É, então assim, de alguma forma isso pode soar uma provocação ali pro Kendrick, certo? Pode ser uma primeira provocação. E durante todo o clipe a gente vê uma construção de que eles realmente são muito foda. Quando o Drake, por exemplo, participa da música, tem um monte de gente ao redor dele, com máscara de cachorro, e tem cachorro mesmo solto pela cidade. Por quê? Porque recentemente ele lançou um álbum chamado For All The Dogs, que é pra todos os cachorros, certo? E mostra, a popularidade dele, tá todo mundo olhando pra ele como se fosse o Superman. Tanto que no final tem uma estátua dele gigantesca, no final do clipe, certo? Mostrando o quanto ele é foda, e também o J. Cole.
A ideia da música é essa. Onde que a gente pode ver alfinetadas na parte da letra, né? Bom, o J. Cole faz uma referência ao Super Bowl, falando que aquilo ali é tão foda quanto o Super Bowl, só que são só 2 caras fazendo uma música no estúdio. Ou seja, tipo assim, o Super Bowl tem todo um evento, tem todo um negócio, aquilo é tão foda quanto o Super Bowl, mas é só o J. Cole e o Drake em mais um dia comum dentro do estúdio fazendo um som, tá ligado? E por que ele falou do Super Bowl? Porque no Super Bowl de 2022, a gente teve a presença ali do 50 Cent, do Eminem, do Snoop Dogg, do Dr. Dre, que foi um dia do rap. E de quem mais? Do Kendrick, que foi o cara mais recente do rap que apareceu lá, junto com os clássicos. Então, tipo, deu pra sacar, deu pra ligar o Kendrick, né? E depois ele fala que não aguenta mais ver o pessoal falando, pô, eu acho que pra mim o melhor é o Kendrick, que pra mim o melhor é o Drake, que pra mim o melhor é o J. Cole, tá ligado? Que sempre que ele vai ouvir isso, ele fica pensando, tá, vai lá, fala o que você tá pensando, tá? E ele fala que pra ele os melhores são o J. Cole e o Drake. Então, ele de novo exclui o Kendrick. Tanto que no clipe tem uma parte que tá o Drake e o J. Cole apontando um pra outro naquele meme do Homem-Aranha, tá ligado? E ele fala na música, o meme do Homem-Aranha, olhando pro outro Homem-Aranha, sou eu e o Drake. Ou seja, de novo, ele evidencia que o Kendrick não tá ali. Bom, e um detalhe bem importante é que o Kendrick deveria ter participado da música, então a gente imagina que de alguma forma isso possa também ter gerado uma rusga ali neles. Então aqui a gente tinha essa música que tinha provocações, tinha alfinetadas, quem tava por dentro tava sabendo o que tava acontecendo, mas a gente ainda não tinha nenhuma disso, certo? Logo depois a gente tem a música Like That, que saiu no dia 26 de 3 de 2024, que foi agora recentemente, certo? Então essa música, de fato, abre o espaço pras diss. O Kendrick nem é o dono da música, na verdade a música é do Future, o Future fez a música com o Metro Boom, certo? E convidou o Kendrick pra participar, e ele soltou um verso que talvez tenha começado tudo, que é foda-se o Big Three, sou apenas eu. E inclusive depois ele fez uma outra rima que passa despercebido, mas ele fala o seguinte, fique quieto pra não parar em um caixão. Tem vários merdinhas com cheques. Cheque é uma referência lá fora, na gringa, pra Nike. Então, vários merdinhas com cheque é tipo, poderia ser um cara que tá fechado com a Nike. Quem tá fechado com a Nike? O Drake, certo? Ele também se referiu diretamente ao álbum dele mais recente do Drake, que é o For All The Dogs, que a gente já falou. E ele fala o seguinte, antes que todos os seus cachorros sejam enterrados, eles vão ver o Pet Cemetery, que seria basicamente o cemitério de animais, né? Então aqui o Kendrick veio e deu uma apimentada um pouquinho mais forte. A gente pode considerar assim, certo? Logo depois, a gente teve uma música que saiu do J. Cole, e essa música aqui é meio que absurda. No dia 5/4, então no dia 5 de abril, um pouquinho depois, né, ele lançou a música 7 Minute Drill. Essa música saiu dentro de um álbum surpresa que ele soltou, e na música fica muito claro que o J. Cole tem um sentimento muito legal com o Kendrick, que ele gosta do Kendrick, que ele gosta da música do Kendrick, que ele é fã de alguma forma, né, porque o Kendrick é importante dentro do rap, e o cara é nerd de rap, então, tipo, não tem como o cara falar que o Kendrick não é foda. Só que ele tá numa briga com o Kendrick, ele tá fazendo uma diss pro Kendrick, e ele fala o seguinte, suas primeiras coisas foram clássicas, então, tipo, numa diss você normalmente já não vai falar isso, né, mas suas últimas coisas foram trágicas. Mas no caso seria mais uma crítica, né, e não tipo, já uma desavença, digamos assim, né. E ele também logo seguinte falou o seguinte, o To Pimp a Butterfly, que é o grande álbum do Kendrick, da carreira dele, né, colocou as pessoas pra dormir. Nossa. Ele falou que esse álbum foi sonolento, então, tipo, ele fez uma crítica ao álbum, mas você vê, são coisas assim, mais suaves, né. E logo depois que ele postou a música, ele decidiu se distanciar da treta, falando que ela não tava batendo com o espírito que ele tem, o espírito de companheirismo com o Kendrick, e por isso ele removeu a música de todas as plataformas no dia 12 de abril. Então o J. Cole, a partir de agora, sai da briga e a gente vai focar em Drake vs Kendrick. No dia 19 de abril, a gente tem a música Push Ups do Drake, que é lançada, e aí ele já tá respondendo aquela participação que o Kendrick fez na música do Future. Um verso que vale a pena a gente falar é esse aqui. Como você pode ser um Big Stepper com um sapato tamanho 37? Zoando ali a altura do Kendrick, né? Big Stepper é uma menção ao nome da turnê que o Kendrick fez, a última turnê. Então ele tá zombando ali, né? Tá falando como que você é grande e calça 37. O Drake, como a gente falou, ele é muito criticado por essa parte do pop, por ter feito música com pessoas do pop e tal. E ele aproveita pra falar sobre isso. Ele fala que o Kendrick, quando critica isso, é no mínimo contraditório, porque ele também fez músicas com artistas do pop. Ele fala o seguinte, Maroon 5 precisa de um verso, é melhor ser inteligente, e aí precisaremos de um verso para os Swifties. Meio que falando tipo assim, vai lá, trabalha, sabe? Tipo, como se você fosse empregado dos caras que é do pop. Nessa música também o Drake, ele é bem mais ácido, ele realmente vem com uma ideia de diss, e ele fala não só do Kendrick Lamar, porque no momento ainda não tá toda aquela treta. Então ele fala do Future, ele fala do The Weeknd, do Future inclusive, que é amigo dele de muito tempo, que eles têm trabalho juntos, né? Mas que fez um trabalho agora junto com o Metro Boom, e que por isso ele ficou puto. Então até o Future foi citado. O The Weeknd, por exemplo, é citado como um cara que é roubado o tempo todo, que o empresário dele rouba ele, e ele fala que o The Weeknd teria uma vida sexual ali ativa com homens e tudo mais, que ele estaria iludindo alguns músicos, comprando joias e coisas do tipo pra esses caras, coisas que ele faria com mulheres. Então ele fala sobre isso, ele fala sobre o Rick Ross, fala que o Rick Ross, fala qual foi o último som que você ouviu do Rick Ross. Então tipo assim, ele sai atacando pra todo lado, né? E pro Metro Boom, por exemplo, ele fala que deveria focar em fazer beats, calar a boca e fazer beats. Então... Essa frase parece meio conhecida, né? Quando o Ice Cube falou pro Dr. Dre, lá quando ele falou isso também. Ele falou também, pode ser, né? Verdade, pode ser uma referência. E ele ainda fala o seguinte, pequenino, você não
é top 3. A CZ8 tirou faz tempo, o Travis tirou faz tempo, o 21 Savage tirou faz tempo. Ele cita alguns rappers que já teriam então passado a importância do Kendrick. E essa é uma tecla que ele bate bastante também. Ele fala o seguinte: eu posso escrever uma música em 2 horas, em 1 hora. Eu tô o tempo todo no estúdio. Você faz quanto tempo que não tá no estúdio? Tu precisa de quanto tempo pra lançar uma rima boa? Até o J. Cole, naqueles 7 minutos de freestyle ali, que é o nome da música, né? Ele também fala isso. Ele fala, pô, legal, você lança boas rimas, mas uma a cada 30 meses, tá ligado? Então os caras também pegam isso. Eles pegam, tipo, um detalhe da carreira do cara e aí, né, pô, ataca o cara. Então no dia 19 de abril saiu Tailor Made Freestyle, também do Drake. E essa foi a disc que foi mais legal pra mim, porque ele usou a IA, a inteligência artificial, né, pra poder usar a voz do Tupac e do Snoop Dogg na música. Olha que doideira. O Tupac e o Snoop Dogg na música, na verdade, não estão atacando o Kendrick. Eles estão como se fosse os padrinhos do Kendrick. Eles estão falando, olha, você é o nosso pica, você tá aí com a coroa do rap, você é o salvador, meio que de forma irônica, né? Até um negocinho interessante, diss, em inglês, vem meio de dissimulado. Tipo, então, tipo assim, quando o cara tá fazendo um ataque, normalmente ele é meio que debochado também. Tem esse negócio de ser dissimulado, né? Então, tipo, ali é uma forma de deboche. O Tupac e o Snoop Dogg estão falando com o Kendrick, falando que ele é o pica, mas ao mesmo tempo que ele tá ferrado. Porque agora ele arrumou briga com um cara que pode matar ele, que agora ele arrumou briga com um cara que é melhor do que ele e tal. E esse cara é o Drake. Aí o Tupac ainda fala o seguinte: me falaram que eu reencarnei em você, eu não consigo acreditar. Como que eu reencarnei num cara de 1,65 m? Lembra que eu falei da altura que vai ficando? E nessa disso, o Drake fala, porque a gente viu, né? O Drake lançou uma música e o Drake lançou de novo. Não teve a resposta do Kendrick, né? Por que não teve? Segundo o Drake, o Kendrick teria escrito uma diss, teria gravado, mas não pôde postar porque a Taylor Swift ia lançar um álbum, o último álbum dela que ela lançou. Então, por uma questão de gravadora, ele teria sido impedido de fazer isso. E aí, dentro do rap, não tem nenhuma lógica, né? Bom, então se ele queria uma resposta, 11 dias depois, no dia 30 de abril, vem Euforia de Kendrick Lamar. O nome em si já é uma provocação. Euforia, pra quem não conhece, da HBO, é uma série que foi produzida pelo Drake, e nessa música o Kendrick chama ele mesmo de maior hater possível do Drake. Ele fala o seguinte: eu odeio o jeito que você anda, odeio o jeito que você fala, eu odeio o jeito que você se veste, eu odeio o jeito que você zomba indiretamente. Nós odiamos as vadias que você anda porque elas se confundem com mulheres reais. Ele fala um monte de vezes, eu odeio, por quê? Porque ele quer dar um peso pra esse termo lá na frente, quando ele usa falando que odeia ver o Drake usando a N-word. A N-word é uma palavra que ela é muito problemática, é uma palavra que foi utilizada durante a escravidão e de uma forma pejorativa contra os negros lá nos Estados Unidos, e que eles começaram a utilizar entre eles, dando um outro peso pra palavra, pra poder mudar essa palavra, e que basicamente ela teve 2 pesos durante a história. Um peso pra quem é de fora, que sabe que ela tem essa ligação antiga lá, né, com o racismo, de uma forma bem bruta, e um outro peso que foi reconstruído dentro das comunidades. Então, normalmente, quando o cara pertence a esse local, ele fala, mas ele não fala pra ofender alguém, ele fala como pertencendo àquilo, porque ele sabe desse movimento. Então, ele fala que odeia ver o Drake usando a N-word, ou seja, você não pertence a isso aqui. O que seria isso aqui? Basicamente, as pessoas negras, que é quem pode utilizar, que é quem pode falar isso nos Estados Unidos. Inclusive, se uma pessoa branca fala isso numa música, ou então na televisão, por exemplo, vai dar uma merda do caramba. Então, quando ele fala que odeia ver o Drake utilizando a N-word, talvez seja por conta do Drake ser light skin, não ser um cara tão retinto, algo do tipo assim. E isso foi um dos pontos que mais desenrolou dentro da treta. Bom, ele também fala das tranças, que ele não gosta de ver o Drake com as tranças. E ele falou que o Drake pagou 1 milhão em um anel, que é o anel do Tupac, certo? E que ele pagaria ainda mais pra poder tirar o anel do Tupac da mão de um canadense, que vai lembrar, o Drake é canadense, né? Ele fala que o Big Three não faz sentido, porque J. Cole e Drake estão fazendo turnê junto, não faz sentido, se cada um fosse independente, até faria. E ele fala que é bom o Drake e o J. Cole serem amigos de verdade dele, pra ele, Kendrick, não acabar virando o Young Melly. Quem que é o Young Melly, pra quem não conhece? Young Melly matou próprios amigos, é um rapper que fez isso. Então, tipo, quando eu falo, seja meu amigo de verdade pra eu não virar Young Melly, é que eu posso também tirar sua vida, certo? Logo depois ele fala sobre não assumir um filho, e fala que só assumiu o filho dele, o Adonis, quando ele recebeu uma diss do Pusha T, naquela época, e realmente muita gente fala isso, e parece ser verdade, e que por ele ser canadense, ele nunca vai entender de verdade o que acontece dentro de uma comunidade lá dos Estados Unidos, que ele nunca vai poder falar por ela. Inclusive, ele fala sobre o Lil Yachty, né, que o Drake, ele tem a fama de ter ghostwriters, que seriam caras que escrevem pra ele. O Lil Yachty seria um desses caras. Ele fala, bom, você anda com o Lil Yachty, mas você nunca vai ter o estilo dele, você nunca vai poder pagar, porque no final das contas você é canadense. Então, você vê, cada um pega no negócio e vai até o final, né? Tá maluco. Bom, se o Drake tinha lançado 2 seguidas, agora o Kendrick também lançou 2 seguidas. Ele lançou a música 6.2.16. A gente vai botar assim porque tem vários significados. Basicamente, a gente tem pelo menos 4 versões pro nome. 6.2.16 poderia ser 16/6. Então, em vez de ser 16/6 igual aqui, lá é 6/16. Nesse dia, o que acontece? No Canadá é Dia dos Pais. Na música, o Kendrick fala do Drake como se fosse filho dele, como se ele fosse o pai, certo? Então, já tem alguma coisa a ver. Também nesse dia é aniversário do Tupac.
que apareceu na música, foi usada a voz dele, foi citado o anel e tudo mais. Também tem uma citação bíblica, que é Coríntios 6,16, que fala o seguinte: quem se deita com uma prostituta se torna um só com ela. E olha só, a mãe do filho do Drake já fez prostituição e ele teve um filho com ela. Então, tipo, essa frase, assim, combina perfeitamente com ele, inclusive. E, bom, o quarto motivo seria porque o número 616 seria a origem do número da besta. Inclusive, muita gente fala que esse é o número original e que 666 foi um erro de tradução com o tempo e ficou conhecido como número da besta. Mas o número original seria 616. Pô, olha só quanta coisa só no nome. E eu não duvido que ele pensou em todas. Né? Tá ligado? Que ele foi descobrindo, pensou e foi indo e falou, pô, é esse número aqui, tem que ser mesmo. Bom, nessa música aqui, ele cumpre uma promessa que ele tinha feito na outra. Ele tinha falado na outra que ele gostava de Back to Back, que seria um trabalho do Drake, mas na verdade Back to Back seria voltar de novo, então ele vem e volta e faz um novo som. E agora nessa música ele não fala só do Drake, ele fala também de todo mundo que participa da empresa dele, né? Que seria a OVO, o ovo. EVO. Meu ovo, Ele fala que teria alguém dentro da empresa trabalhando pro Kendrick e passando informações do Drake pra ele. Ele falou que tem gente esfaqueando ele há muito tempo e que se ele fosse inteligente ele teria visto isso. Inclusive, um detalhe interessante é que ele chamou pra ajudar a escrever ele nessa música o Jack Antonoff. Esse cara é um produtor que trabalha com a Taylor Swift e vai lembrar que uma das discos que foi feita pelo Drake se chama Taylor Made Freestyle, né? Então, ele já chamou o cara ali pra poder responder junto. Nessa música, como eu falei, ele fala de vez em quando ali como se fosse o pai do Drake, né? Faz umas referências também bíblicas, falando de anjos, arcanjos e coisa do tipo. É uma música muito mais trabalhada, tipo, é muito mais complexa que as outras, muito menos direta, né? E ele faz poucos ataques, pra falar a verdade, contra ele. Ele mais faz um alerta falando, tem alguém aí dentro me passando informação. Então, também no dia 3 de maio, o Drake lançou Family Matters, que é a música mais forte que lançou até agora em toda essa briga, né? Bom, a música em si, o clipe, porque tem um clipezinho, tem várias referências ao Kendrick. Por exemplo, no início a gente já vê uma van, que é muito parecida com a van que a mãe do Kendrick tinha e que foi utilizada como capa do álbum dele, que é Good Kid, Mad City, né? No clipe do Drake, ele pega aquela van, leva até um local e destrói ela. Então ali já tem uma comunicação muito forte. O Drake parte uma parte pessoal e pergunta pro Kendrick se ele realmente é o pai do filho dele com a esposa Whitney Alford. Bom, ele cita que outra pessoa poderia ser o pai, que é um cara chamado Dave Free, que é empresário do Kendrick e um amigo dele de muito tempo. Então, imagina, né? O tamanho da treta que o cara tá plantando lá. Nossa, mano, ele falou da funcionário, do funcionário da empresa do Drake, ele já falou algo pessoal devolveu, dele. É verdade, né? Falou de um funcionário, já devolveu um outro funcionário. Além disso, o Drake sugeriu que o Kendrick é infiel e que abusa ou abusou fisicamente da Whitney durante um bom tempo. Inclusive, ele falou, olha as fotos dela e veja se não parece que ela tá pedindo ajuda, né? Uma curiosidade dessa música é que o início pode ter sido copiado de um flow aqui do Brasil, de um funk BR da MC Nick, que é aquele, vai, filha da puta. Pode crer. Ele poderia ter usado isso. Bom, outro ponto que é interessante a gente apontar é que ele já começa a música falando a N-word. Tem uma mulher que no início da música fala o seguinte, eu acho que não é interessante você usar a palavra N. Aí, tipo, ele vem e fala, tá ligado? Pra mostrar, você não gosta que eu falo, então já vou falar logo de cara, tá ligado? E ele fala que ID e The Game seriam pessoas que realmente são bandidos e que realmente fazem algo pelo rap, diferente do Kendrick, e vai lembrar que os dois são da mesma região do Kendrick. Ou seja, tô apontando dois caras à toa quebrada que são mais rapper que você, entendeu? Ele ainda faz várias comparações bem pesadas e ele fala o seguinte no momento, você é o Messias negro criando uma rainha parda e trai ela com uma branca pra ajudar na autoestima. Bom, isso ele tá falando porque o Kendrick já foi apontado como um cara infiel, né? Ele já teria traído a mulher dele com algumas mulheres e aí tem um ponto que é um ponto racial que é apontado que essas mulheres seriam mulheres brancas e tal e que isso obviamente pode dificultar ainda mais a parte de comparação, né? Imagina, tipo, tu é traído, tu volta e aí a pessoa é totalmente diferente de você, não precisa nem ser uma questão de cor, né? Pode ser uma questão de corpo, uma questão de tudo, de estilo de vida, você vai se comparar com aquela pessoa que você foi traído. Então isso de nenhuma forma, obviamente, ajuda a mulher dele, que é uma mulher negra. Então ele fala, pô, você falou lá de cor? Você falou que, né, não gosta de me ver com trans, não gosta de me ver usando a N-word? Então ok. Mas a mulher que você tem do seu lado, que é parda, ele ainda fala isso, né? Ele não fala negra, ele fala parda, que eu acho que é meio que pra destacar. Ela é igual a mim, essa mulher, você não respeita ela. Essa mulher, você trai ela. Bom, então a gente viu que ele entrou com uma parte realmente muito mais pesada, uma parte pessoal. E, inclusive, ele faz uma rima muito boa contra o A$AP Rocky. Ele faz, basicamente, eu acho que 2 ou 3 rimas contra ele, e todas são muito boas. Ele fala o seguinte, Rock, realmente, você pegou a mãe do meu filho antes de eu ficar com ela, porque o A$AP Rocky teria falado isso. Mas faça as contas e veja naquela época quem que eu tava pegando. Que no caso ele tava com a Rihanna, que é a mãe dos filhos do A$AP Rocky. Ficou tudo empatado, tá ligado? E aí ele também fala uma parte que eu achei até madura, né? Que ele fala o seguinte, já pro Kendrick, né? Nossos filhos deveriam brincar juntos. 2 moleques de pele clara seria lindo. Bom, essa parte tem um pouquinho desse negócio de ser dissimulado, de ser meio debochado, porque, de novo, ele tá falando da pele clara. Tipo, que ele apontou lá atrás como alguma coisa, ele tá falando de volta. Se é um problema, vamos ver. Meio que isso que o Drake tá fazendo, né? Bom, então veio a resposta do Kendrick 20 minutos depois,
Olha que doideira. Olha só, mano. E essa música se chama Meet the Graham. Meet, basicamente, conheça, né? Conheça a família Graham, que é a família Drake, né? Essa é a diss mais provocativa de todo o confronto. O Kendrick basicamente não fala com o Drake em boa parte da música, ele fala com pessoas importantes pro Drake. Ele começa falando com o Adonis, que é o filho dele, né? Ele fala, bom, eu lamento muito você ter ele como pai, eu lamento, inclusive, que o seu avô não tenha usado camisinha, tá ligado? Nossa. Tipo assim, então é um negócio bem impactante, e ele vai dando conselhos pra ele de como ser um homem, como se o Drake não fosse capaz disso. Entendeu? Tipo assim, ó, você não tem um homem como pai, então por isso eu vou fazer esse papel agora pra você. E ele vai dando um esculacho, assim, tipo, no Drake pro filho, mas tratando o filho do Drake bem, entendeu? Dentro da linha. E no fim ele fala, bom, só escute essa música quando fizer 18 anos. Então, tipo, mostrando, tipo, ó, isso aqui é pra quando você virar homem. Ele também fala logo em seguida com Sandra e Dennis, que são os pais do Drake, e ele fala que o Drake é um maníaco sexual, compara com um caso famoso dos Estados Unidos e fala que ele deveria estar preso, que deveria ficar um bom tempo preso, inclusive, que ele não respeita mulheres negras e que, inclusive, ele só usa da imagem delas pra poder faturar, hipersexualizando elas. Então, eles vão cada vez mais fundo nessa pauta também, né? Ele fala sobre manter na própria empresa um artista acusado de agressão e tráfico humano, que é o Nornice, ou Baca. Esse cara, realmente, ele tem um caso onde ele se declarou culpado de ter agredido uma mulher, e tinha duas acusações, uma delas é de tráfico humano, e essa acusação foi retirada contra ele, não sei se ele teve algum tipo de benefício por ter, né, confessado a outra, não sei se tem alguma relação ou não, mas ele teve uma acusação que foi retirada de tráfico humano, e realmente ele tem um caso onde ele chegou a ser preso, ficou 6 meses preso por ter agredido uma mulher, e ele continua trabalhando junto com o Drake. Então, é dedo na ferida de todo lado, né? Ele também fala que o Drake usa o Ozempic, e que ele faz BBL, que seria uma sigla para Brazilian Butt Lift, que seria o bumbum brasileiro. Os caras fazem lá uma cirurgia que tem esse nome, para empinar o bumbum. Quem faz isso normalmente são as mulheres, né? Sim. E ele tá ali tirando uma onda ali com o Drake, então, né? E ele também, inclusive, fala que o Drake usa Ozempic, que é aquele famoso medicamento que deixa o pessoal cabeçudinho agora, né? A galera tá aparecendo aí cabeçudinha e magra, que é um medicamento que não é para emagrecer. Ele é, na verdade, para diabetes, né? Mas o pessoal tá utilizando para poder emagrecer. A gente nem sabe qual que é o efeito colateral disso há algum tempo, né? Tem Pô, pior isso. que virou uma febre isso aí, né? É, mano, tem muita gente usando. E ele fala que o Drake usa. Inclusive, ele mostra o medicamento com o nome do Drake. Tá lá, tipo, um negócio de Ozempic com o nome do Drake. E essa é a capa da música. Olha só. E ele já falou, então, com o filho do Drake. Já falou com a mãe do Drake. Já falou com o pai do Drake. E ele fala, então, com uma outra filha do Drake. Essa que não seria assumida. Bom, quando o Drake brigou lá com o Pusha T, um negócio que foi meio que um cala-boca que fez ele não continuar a briga, foi o negócio do Pusha T falar do filho dele, que ele tinha secreto e que ele não assumia, porque era verdade. E dessa vez o Kendrick Lamar voltou com essa carta de novo, ó. Eu tenho uma filha secreta de 11 anos que tu não dá amor pra ela e não sei o quê, e ele vai falando pra ela, ó, eu sinto muito por ter um pai ausente, que não tava por perto, eu é um narcisista, eu não deveria deixar vocês nunca sozinha por aí, porque existem homens perigosos como ele por aí. Então, tipo assim, colocando ele como um predador, inclusive, né? E tem um momento que ele vira na música e fala diretamente pro Drake, olha, lá em Like Daddy, quando eu fiz aquela música lá com o Future, que começou tudo, né? Que eu fui um pouquinho mais picante, eu não falei sobre a sua família. Tu falou sobre a minha. Naquele momento ali, tu podia ter levado de boa, a gente ficado numa troca de diss, sem envolver família, nada pessoal, e era isso. Mas agora já envolveu. É que o problema é que quando envolve ali a família, o bagulho fica mais embaixo, né? Eu acho que pode começar com, vamos ver até onde vai, é brincadeirinha, dá pra contornar, e aí do nada o cara vem, pum, passou o limite, aí ninguém mais quer voltar atrás, né? E bom, nem 24 horas depois ele lançou Not Like Us, mais uma música, e nessa música, a capa da música já chama atenção, porque é a casa do Drake, com um monte de sinalizador de local, igual que tem no Google Maps, mas ele é um pouco diferente, se você perceber, ele é o mesmo localizador que é utilizado pra poder marcar a casa de alguém que é um abusador sexual. Então, nos Estados Unidos tem um negócio que, se eu não me engano, não sei se é lei, se é em todos os estados, mas tem uma coisa meio que assim, que quando o cara ele é pego em algum crime sexual, independente de qual é, ele tem que avisar pra vizinhança de alguma forma, ou ele tem que deixar isso público onde ele mora, né? Pra poder alertar as pessoas ao redor que ali tem uma pessoa potencialmente perigosa. Tipo entendeu? Aqueles aplicativos que mostram onde tem maiores eventos de roubo, Isso, locais isso. que são perigosos e tudo mais, né? E lá tem uns aplicativos que literalmente mostram o mapa onde tá a casa do cara. Porra. E aí seria como isso, um aplicativo, um mapa mostrando a casa do Drake e com um monte daquela setinha. Meio que mostrando, aqui aconteceu muita coisa. Ele fala que ouviu que o Drake gosta delas jovens, ele ficou fazendo uma série de referências, inclusive o Drake se chama de boy, né? O garoto e tudo mais, tem algumas músicas que ele fala sobre isso. E ele fala que já percebeu que ele like a boy, tipo, gosta de boy, mas no sentido de menino e tal, sabe? Então ele levou essa música bastante pra esse lado, que é um lado bem problemático, porque se for real, o Drake tem que ser investigado e preso, se for confirmado que é real, que ele tem realmente envolvimento com qualquer pessoa que seja menor de idade, ou uma pessoa que seja incapaz ali de perceber que aquilo é um abuso ou algo do tipo. E o Kendrick ainda fala
fala sobre outros artistas nessa música, falando que ele já explorou pessoas, o Drake teria explorado o Future, o Lil Baby, o 21 Savage, falando que ele fez isso pra conseguir credibilidade da rua, pra ter algum tipo de moral ainda com o rap, né? Mas que ao mesmo tempo ele tava fazendo isso pra poder tirar o dinheiro desse pessoal. Ele também fala que o Drake teria talaricado o Lil Wayne que deu muito espaço pro Drake no início da carreira, que ajudou ele, né, a se tornar quem é. Ele falou que enquanto o Lil Wayne tava preso na cadeia, o Drake teria ficado com a mulher dele, o que não é de se duvidar. O Drake, inclusive, já teria feito isso com outros rappers, até mesmo com Kanye West. Ele falou sobre isso recentemente. Isso é muito doido, mano. E essa música bateu um recorde, que é o recorde de mais plays em um único dia no Spotify. E esse recorde, adivinha de quem era? É do Drake. Então, Nossa. quem ele conseguiu tirar um recorde que é do Drake. Bom, antes de continuar a nossa história, a gente vai falar sobre a Stake. A Stake é a nossa patrocinadora e hoje eu tenho uma novidade muito forte pra vocês. Vocês que já estão jogando, já estão com a sua conta, eu falei que quem criar essa conta ia receber um bônus mais cedo ou mais tarde no e-mail ou na própria conta, e provavelmente você já deve ter recebido algum, mas eu tenho uma novidade. A Stake tem um grupo no Telegram, lá fora, lá na Austrália, onde fica a Stake, por exemplo. É mais comum a galera usar Telegram do que o WhatsApp, né? Então, tipo, o Telegram é muito popular por lá. Tem um grupão lá no Telegram que basicamente só solta bônus e é mais de uma vez por semana. Então, tipo, tem vezes que é 2, 3, até 4 vezes por semana tá soltando um bônus ali. E é bônus de R$20, R$30, R$50, bônus pra apostar e ganhar o dobro, coisa do tipo assim. Então, quem já aposta, quem já curte, já fica ali de marolinha aqui, 5 aqui, 10 aqui, 15 ali, todo final de semana no Brasileirão ou em qual campeonato for, na Champions League e tal. Dá pra aproveitar esse grupo porque basicamente é dinheiro grátis. E se você ainda não fez sua conta, vá lá, crie a sua, use o cupom Planeta Novo e com isso, sem depositar nenhum real, você já pode assistir aos jogos de graça, Sul-Americana, Libertadores, que está tendo agora, por exemplo, você pode ver por lá. Bom, o Drake, então, pra fechar, fez a música The Hurt Part 6, né, que seria ali a The Hurt Part 6 do Kendrick, que lançou já a 1, 2, 3, 4, 5, então é uma música conhecida do Kendrick, e lançou a parte 6. E nessa música ele conta pro Kendrick que ele teria plantado ali aquela informação de que teria uma filha de 11 anos, que ele não tem uma filha de 11 anos, e inclusive ele fala que ficou ali planejando isso durante um tempo, de como ia enganar o Kendrick, e que ele mandou mensagem pra ele falando, olha, ele tem uma filha de 11 anos, e que ele esperava que tivesse uma resposta tipo, tá, preciso da identidade dela, do endereço, pra eu ir lá ver e conversar e ver se é real, né? É. Só que ele não falou nada. Só pegou a informação. Ele falou, nós pensamos em dar um nome falso ou um destino, mas você está com tanta sede e você não se preocupa com investigação. Então, ele passou para frente uma fake news, inclusive a menina que seria a usada, né, como até uma atriz, se fosse necessário ali, né, pra enganar o Kendrick, aparece num clipezinho ali fazendo assim, né? Então ela tá assim, ele nem sabe quem é, porque não foi atrás de ver, pra checar também. Mano, mas eu fico imaginando... Mas onde os caras foi, né? Onde que levou, né? Isso que eu ia falar, mano. Imagina se eles realmente gravam, mano, o Kendrick ou alguém representando o Kendrick indo falar com a menina e os caras mostram no clipe, tá ligado? Ó, momento da pessoa achando que era a filha. O Drake podia mostrar, né? Tipo, ele ter filmado assim, mostrar e tal. É, então. Tipo, eu estou conversando aqui com o Kendrick, ó. Gravando a tela. Enganando ele, fingir que eu tenho uma filha. Pô, isso aí seria genial. E o Kendrick, como a gente falou, tinha acusado que o Drake seria um Jack, que seria um cara que, né, gosta de criança, não sei o quê. E até falou de um caso com uma atriz chamada Millie Bobby Brown, que é uma atriz amiga do Drake. E aí o Drake respondeu falando, eu só transo com Whitney, não com Millie Bobby Browns. Bom, Whitney é o nome da esposa do Kendrick, inclusive já tinha falado isso em uma outra música, mostrando que o desrespeito tá legalizado e tá generalizado, né? E ele fala que ele nunca abusou ninguém na vida dele, que na verdade o Kendrick tá falando sobre esse assunto de forma insistente, porque ele tem um trauma da infância onde ele teria sido abusado lá quando era criança. Então, gente, é assim, se a gente ficasse aqui debatendo cada coisa que a gente falou, o tanto de assunto assim, delicado, pra falar o mínimo, né, que foi dito aqui, é muita coisa. São dois, como a gente falou, dos maiores da história do rap, que tem muita importância, e inclusive, eu acredito que em breve a gente vai ter mais capítulos disso aqui. A gente vai ter mais música, mais clipes. Se por enquanto a gente tiver uma pausa, a situação esfriar, no futuro a gente também deve ter alguma menção a isso. Então a situação em si não se encerrou, a gente pode fazer um novo vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido a forma que a gente abordou o tema. Se você curtiu, você vai deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar pra gente uma outra treta, uma outra briga que a gente pode resumir aqui, eu e o Digo Black. Valeu, é nóis.